Seja muito bem-vindo a esse nosso espaço de conversa, informação e transformação. Esse é o nosso podcast Cirurgia Plástica Sem Mistérios. Eu sou o Dr. Antônio de Deus, cirurgião plástico, e criei esse podcast para falar abertamente sobre tudo que envolve a cirurgia plástica, sem segredos, sem tabus e com toda a transparência que você merece. Se você já pensou em fazer um procedimento, se você tem dúvidas ou até mesmo receio sobre esse assunto, esse podcast é para você. Aqui nós não vamos falar apenas de estética, mas de autoestima, bem-estar e principalmente qualidade de vida. E para isso, hoje eu não estou sozinho. Hoje eu tenho comigo aqui a Jéssica, a nossa fisioterapeuta, e também a Liz, a nossa nutricionista, que são profissionais incríveis, que fazem parte da jornada dos nossos pacientes na nossa clínica e que vão ajudar a responder as dúvidas mais comuns, esclarecer os mitos, compartilhar dicas valiosas com vocês. Então vamos lá, prepara o café, se acomode bem e vem com a gente para esse bate-papo leve, informativo, sem rodeios sobre a cirurgia plástica e tudo que está por trás dela. As pacientes que muitas vezes nos procuram no nosso consultório, às vezes elas carregam dentro delas um receio, né, de pensar que a cirurgia plástica é algo estético, é algo que não tem tanta importância, que não tem tanto valor. Mas eu queria que vocês, meninas, falassem aqui pra gente o que vocês percebem das nossas pacientes depois da cirurgia, o que acontece com elas em termos de autoestima, de amor próprio, o que vocês percebem? A cirurgia plástica é só estética mesmo? Jamais. A cirurgia plástica hoje em dia ela é autoestima e principalmente qualidade de vida. Isso a gente percebe nitidamente no rostinho ali de cada uma delas. Liz, então, muitas pacientes me perguntam se elas vão conseguir emagrecer através da lipoaspiração. O que você me fala disso? Nossa, essa é uma grande dúvida, realmente. O paciente acha que vai emagrecer suficientemente com a lipoaspiração. E assim, na verdade é que não. A lipoaspiração ela é o desenho, ela é o contorno, ela é a cereja do bolo do processo. O paciente que precisa de emagrecimento, ele vai continuar precisando de emagrecimento, mas ela consegue sim ter um bom resultado pós-lipoaspiração. Só que o emagrecimento ainda vai ser necessário para lapidar todo aquele resultado, para conseguir um resultado mais contornado, um corpo mais bonito. Então, a gente tem algumas experiências assim, que a gente percebe no nosso consultório, de pacientes que conseguiram perder peso depois de uma lipoaspiração. Sim. Onde a gente percebe uma melhora muito significativa do resultado que a gente já conseguiu entregar. E a gente tem também aquelas pacientes que ganharam peso após a lipoaspiração. Né? E é interessante que eu já recebi no meu consultório pacientes que me perguntaram se a lipo engorda. Ah, mas a gente tem uma explicação fisiológica para isso, né? Depois da lipoaspiração, a fome aumenta realmente. Então, o paciente precisa estar muito bem orientado, precisa estar sabendo bem onde pisar para realmente não ganhar esse peso. O corpo não entende que foi retirada uma parte da gordura que está ali e realmente a fome aumenta. Então, é necessário ter uma consciência, um acompanhamento, mas dá tudo certo se a equipe estiver toda reunida. Me fala aí, eu sei que você, com as nossas pacientes, você faz uma consulta, né? Antes da paciente chegar no meu consultório, ela passa primeiro no seu consultório e eu tenho certeza que elas já começam ali a fazer algumas perguntas relacionadas à cirurgia plástica e nutrição. Eu queria que você colocasse para a gente aqui algumas perguntas comuns que você tem recebido e passar isso para as pessoas que estão assistindo a gente aqui agora. Acho que, principalmente, a principal questão que se diz no consultório é por que eu tenho que passar pela nutricionista antes. O primeiro aspecto que eu digo é o que eu acabei de citar, porque a gente precisa fazer um acompanhamento multi para que essa paciente consiga o melhor resultado possível. Só que é sempre bom lembrar que o estilo de vida que essa paciente leva vai fazer todo o diferencial no resultado final dessa paciente. Então, assim, você tem percebido para as pacientes que passam com você que isso tem feito a diferença? Com toda certeza. Elas ficam encantadas no diferencial de entregar algo tão único para elas. No sentido de fazer um acompanhamento, fazer uma avaliação física, elas entendem que às vezes elas têm um percentual de gordura que elas não faziam ideia que tinham, elas entendem que alguns acúmulos de gordura localizada podem ser sim resolvidas na cirurgia. Isso fica muito nítido no consultório. Maravilha. Jéssica, então, você acompanha as nossas pacientes, né, já desde o momento inicial, após a cirurgia.
Eu queria que você contasse, assim, como que tem sido a sua experiência com essas pacientes e, assim, quais são as dúvidas mesmo que são muito frequentes, que você recebe, que você deixasse aqui para as pessoas, então, já uma introdução mesmo, né, a respeito de como que é esse pós-operatório, né, o que as pacientes podem esperar disso. Hoje o nosso pós-operatório já está bem evoluído, graças aí às novas tecnologias, né? Então a gente já começa com um pós-operatório imediato, ali mesmo nas 24 horas, no intra-hospitalar. A gente faz a colocação do taping, faz a mobilização ali de tecido no paciente, faz a fisioterapia respiratória, a fisioterapia motora, faz a deambulação do paciente ainda no hospital, passa todas as orientações referentes a esse pós, como o uso de talas, macaquinho, medicamentos, a importância de complementar a parte da nutrição, a parte da hidratação para essa paciente. Estamos ali o tempo inteiro disponíveis para qualquer dúvida. Jéssica, mas assim, já teve alguma dúvida que assim, você ficou surpresa, assim, que te chamou muita atenção? Pacientes, por exemplo, assim, que esperavam um pós-operatório e, na verdade, elas descobriram que era um pós-operatório diferente? Ah, sim. Até hoje, muitas pacientes esperam por a gente estar ali fazendo a drenagem linfática todos os dias. E graças à evolução, né, da técnica cirúrgica, das novas tecnologias, isso hoje a gente já consegue passar para o nosso paciente uma vez por semana. Maravilha. E com relação ainda, né, olhando ainda para esse pós-operatório, né, assim, eu acho que a gente tem geralmente a crise dos 3 meses, né? Os pacientes que chegam com 3 meses de pós-operatório, geralmente existe uma certa crise ali, porque a paciente ela já está esperando ali, já muitas delas esperando ver o resultado final. E qual que é a orientação assim que você dá para essas pacientes com 3 meses de pós-operatório? Paciente, tenha muita paciência. O pós-operatório, ele não é rápido. A gente tem que respeitar as fases da cicatrização desse tecido. Então, com 3 meses, a gente tem ali, em média, 70% ainda da cirurgia. Então, o ideal é que a gente espere mais ou menos 6 meses. Pessoal, eu queria contar um pouquinho, né, da jornada da nossa paciente. Isso é um pedacinho dessa jornada que as pacientes elas atravessam ali durante a nossa clínica, né? Então a paciente ela chega na nossa clínica. A primeira coisa que vai ser feita são as fotos, tá? Então antes da consulta, né, a paciente ela é submetida a fotos, né, num ambiente todo preparado, com toda uma padronização. A seguir essa paciente então ela vai passar por uma avaliação nutricional antes da consulta. Que é fundamental, né, para a paciente. A Liz, que daqui a pouco eu vou conversar com ela, vai explicar bastante disso para vocês. E a paciente, então, marcando a cirurgia, ela vai receber orientações nutricionais pré-operatórias. Após a cirurgia, ela vai receber orientações pós-operatórias. E eu queria conversar com vocês, com a Liz, exatamente sobre esse assunto. E existe um aspecto muito interessante que às vezes as pessoas que nos acompanham têm ouvido falar, né, que é a respeito de pacientes inflamadas, né, de você desinflamar uma paciente para se submeter a uma cirurgia. E Liz, eu queria que você explicasse melhor para a gente isso. E é por isso que a gente faz a preparação para a cirurgia. Porque o paciente acha, na maioria das vezes, que por ser uma cirurgia plástica, que ele deve chegar ao dia da cirurgia após uma dieta restritiva, e não é. Não deve ir operar após uma dieta restritiva de forma alguma. Até porque a cirurgia em si, ela já vai causar uma injúria no organismo do paciente muito acentuada. Então, se a gente já vem com esse paciente de uma dieta restritiva, isso fica muito mais complicado. E quando eu digo injúria, eu estou falando sim de inflamação. Porque é uma cicatrização na maioria das vezes grande, e esse paciente precisa ter o suporte energético do próprio organismo para conseguir cicatrizar bem. Liz, mas existem alimentos que levam essa paciente para um estado mais inflamatório antes da cirurgia, que ela deve evitar? Com toda certeza. Os açúcares, gorduras trans, principalmente, que aí é onde a gente está falando dos ultraprocessados, principalmente. Bato muito nessa tecla com todas as pacientes. Ultraprocessados, evitar ao máximo. Nos 15 dias antes da cirurgia, reduzir drasticamente o consumo de cafeína, porque é um estimulante muito forte. Se o paciente faz uso de algum outro estimulante, pré-treinos e algo parecido, a gente sempre orienta a reduzir esse uso 7 a 15 dias antes da cirurgia. E com relação ao álcool?
Álcool segue a mesma linha. Quando eu falo do álcool, eu penso numa metabolização de 72 horas. Então, o meu organismo precisa de 72 horas para tirar o álcool ingerido dele, conseguir metabolizar. Então, a gente pede para evitar o álcool pelo menos 7 dias, mas a orientação é 15. Maravilha, pessoal. Então, assim, existem sim, né, alimentos que aumentam o risco da cirurgia. Por isso que, então, essa orientação nutricional pré-operatória ela é tão importante, né? Isso ainda não é muito falado, não é muito difundido na cirurgia plástica, mas essa medicina integrativa, né, onde você olha para o paciente de uma forma muito completa, de uma forma muito ampla, ela é fundamental para minimizar as chances de complicação. Liz, falando agora do pós-operatório, eu queria que você falasse um pouquinho de suplementação, de suplementos, de vitaminas, assim, o que você recomenda para os pacientes? O que a gente deve pensar inicialmente no pós-operatório, de cara, dieta e cirurgia plástica. Pós-operatório é dieta hiperproteica. Eu preciso elevar o consumo de proteína dessa paciente. Não consigo comer muita carne, a digestibilidade é difícil, mastigação, o paciente vem de uma cirurgia, às vezes não quer comer, mas a gente precisa aumentar esse consumo de proteína. Aí é onde a gente entra, com suplementinhos proteicos, e hoje em dia nós temos alguns no mercado muito bons, inclusive, que eu sempre recomendo para os pacientes, que eles têm alguns outros ativos, magnésio, zinco, que são próprios para pós-operatório. Com relação, então, ao processo de cicatrização, né, a gente percebe que essa ingesta proteica, né, ela é fundamental para o processo de cicatrização. Então, para você que vai realizar uma cirurgia, você precisa entender a cicatrização ela vai consumir a sua proteína do corpo. E uma das consequências é algo que eu tenho certeza que você já ouviu de alguém que fez cirurgia, que é a queda de cabelo. Liz, o que a gente pode fazer para minimizar isso? E aí eu já não tô falando mais só de proteína, viu? Aí eu tô falando de um pouquinho de tudo. Porque se eu elevo somente o consumo de proteína durante esse pós-operatório, o meu corpo vai entender que ele pode continuar tirando energia só da proteína. E ele acaba metabolizando a minha também, que é o que eu chamo de catabolismo, né? Eu preciso de uma dieta balanceada em macronutrientes. Preciso de uma dieta rica em proteínas, porém balanceada em carboidratos e fontes de gorduras boas. Por falar nas gorduras boas, inclusive, um suplemento muito indicado, que eu sempre indico para os pacientes, é o ômega 3. No pós-operatório, imprescindível. E, assim, uma coisa que a gente percebe, né? O paciente vai fazer uma lipoaspiração, uma cirurgia de mama, às vezes uma cirurgia tripla, né? Ela vai ter uma perda de sangue, né, no procedimento cirúrgico. Hoje, com as tecnologias que a gente tem conseguido reduzir esse sangramento em mais de 30%, mas mesmo assim, há perda de sangue durante o procedimento, né? E o que você me fala, assim, em relação a esse pós-operatório? Porque a paciente, quando ela consegue resolver de uma forma mais precoce a anemia dela, ela vai ter, né, nitidamente uma melhora do pós-operatório, ela vai deambular mais, ela vai andar mais, ela vai ficar menos dependente das pessoas. Isso tudo vai impactar muito ali nos riscos, né, referentes à trombose, riscos de deiscência, de abertura relacionadas também à cicatrização. Então, assim, o que se orienta em relação a isso? Assim, o que pode ser feito para melhorar também? E para engatar a sua resposta, eu já queria que você falasse também do ritmo intestinal no pós-operatório. Vamos lá. O paciente precisa ter uma dieta balanceada, como eu já disse. E aí eu tô falando de proteínas, tô falando de leguminosas, porque na maioria das vezes são fontes de ferro. E por que uma dieta balanceada? Não adianta eu ficar ingerindo ferro se eu não ingiro vitamina C junto. Então, aí eu já tô falando de frutas cítricas, já tô falando de uma laranja, um mamão, que sim são fontes de vitamina C. Tá vendo? O contexto é unir tudo. Balancear essa dieta de uma forma mais completa. Até por conta do intestino, que é uma das principais queixas no pós-operatório, é o intestino preso, que são 2 orientações. Volto a bater na tecla. Alimentação balanceada em macronutrientes. Não adianta ingerir somente proteína. Proteína e salada no pós-operatório só vai te prejudicar. Você precisa de uma dieta balanceada. Segunda orientação é a hidratação, que eu acho que é uma das teclas que eu mais bato com os pacientes sobre a quantidade de água, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Até brinco, não adianta, não existe cicatriz bem feita se não tiver uma célula ali hidratada. Vai ficar cicatriz feia, vai aumentar edema, o paciente vai ter que provavelmente passar por processos como punção, coisas do tipo, e muitas das vezes por falta de hidratação. Parece bobo, mas não é.
Pessoal, vocês estão vendo aí, né? Assim, a parte nutricional, ela impacta diretamente, né, no pós-operatório, em relação a esse repouso do pós-operatório também, né? Então, assim, a qualidade da cirurgia também, ela é impactada também pela alimentação, né? A possibilidade de complicações também é impactada pela alimentação. Então, assim, esse é um dos motivos, a gente fica muito feliz, né, de hoje a gente ter na nossa equipe uma nutricionista que passa essas orientações para as nossas pacientes, né? Então a gente consegue sim entregar melhores resultados, menos complicação para as nossas pacientes, então isso tudo é muito importante. Agora, você quer interromper, Liz? Quero. Porque sempre fala, o paciente chega com essa dúvida no consultório, se a gente precisa suplementar fibra no pós-operatório. Poxa, legal. Pode ser sim uma estratégia bacana. Só que se eu ingiro a fibra sem diluí-la em água, ao invés de eu ajudar, eu atrapalho. Então, volto a dizer, alimentação balanceada, com hidratação correta, nas quantidades corretas, eu até passo para os pacientes uma orientação um pouquinho acima do que as pessoas estão acostumadas a ouvir por aí, que é 1 litro de água para cada 20 quilos do peso do paciente no pré-operatório. Então, se o paciente consegue bater essa quantidade de água, ele nem vai precisar, provavelmente, da suplementação da fibra. Se estiver comendo bem, bater a quantidade de água, vai dar certo, o intestino vai funcionar da mesma forma. Maravilha, Liz, muito obrigado. Daqui a pouco a gente retoma a conversa com você. Agora eu vou passar para a Jéssica. Jéssica, então assim, você é uma profissional que está com a gente há muitos anos, a gente conhece muito a sua capacidade, o seu conhecimento técnico, né, científico, né, você estuda muito. E eu queria, assim, que você fizesse uma descrição um pouquinho da rotina mesmo, assim, que você passasse para as pessoas que nos acompanham, assim, você chega no hospital, como é que é a conversa com o paciente, o que é realizado, assim, de uma forma tranquila, né, mas assim, que possa exemplificar um pouco do seu papel, que é tão relevante para as nossas pacientes no pós-operatório. O papel do fisioterapeuta é importantíssimo, desde o pré-operatório, o transoperatório, que ainda é nas primeiras 24 horas, intra-hospitalar, e o pós-operatório imediato, ou tardio. A gente chega no hospital, paciente ainda acamado, recente de cirurgia. A gente trabalha ali com o paciente, primeiramente, a fisioterapia respiratória é uma das suas principais queixas, a falta de ar, a pouca expansibilidade pulmonar. Então, a gente foca na fisioterapia respiratória, na fisioterapia motora, que são a movimentação dos membros superiores, membros inferiores. Lembrando que nesse pós-operatório imediato é importantíssimo ao paciente estar ali deitado ou sentado, lembrar de estar fazendo esses movimentos sempre que se lembrar. Jéssica, eu queria só te interromper um pouquinho. Esse assunto, né, dessa fisioterapia motora, respiratória, eu queria deixar para as pessoas que estão nos assistindo o quanto que isso impacta na redução de complicações no pós-operatório, né? Então, quando você pensa em fisioterapia respiratória, a gente está falando aqui de problemas relacionados a pneumonias, a atelectasias, que é quando o pulmão não expande, a quadros de insuficiência respiratória. Então, assim, para você que não sabe, essa fisioterapia ela é fundamental para minimizar o risco de complicações. Então, a expansão pulmonar, nesse momento, eu como médico aqui falando para vocês agora, ela ajuda demais nesse pós-operatório. Então, assim, hoje, com esses cuidados que a gente tem hoje, a gente não tem mais pacientes com atelectasia, que é quando o pulmão não expande, que são pacientes que ficam tossindo no pós-operatório. Então, hoje é muito difícil a gente ver uma paciente tossindo no pós-operatório, não é, Jéssica? Isso mesmo. E a gente até ensina técnica, né? Para estar trabalhando ali o tempo inteiro. Jéssica, tem um aspecto, uma cirurgia que a gente realiza bastante, que é a abdominoplastia, que eu queria discutir um pouquinho com você a respeito dessa cirurgia. Então, para quem não sabe, a abdominoplastia ela é uma cirurgia que envolve um descolamento muito significativo do abdômen, com fechamento da musculatura abdominal. E por conta disso, né, contraindicado nos primeiros dias, né, a manipulação, qualquer processo de drenagem linfática no abdômen, por conta dos riscos de aumento de seroma, de sangramento, de necrose de pele. E hoje, então, a gente tem utilizado uma técnica muito específica, e é disso que a Jéssica vai falar com vocês agora. Uma técnica fantástica, né, doutor? Com certeza. O nosso queridinho taping.
O taping, ele veio para agregar somente benefícios ali para o paciente, desde que ele seja colocado de uma forma muito correta. Então, por isso, tem que ter na equipe profissionais qualificados. O taping, ele faz uma modulação daquele processo inflamatório inicial. Então, isso faz com que a gente não tenha a mobilização de tecido ali nos 7 primeiros dias. E o taping linfático, que é o método que eu utilizo, até mesmo porque para a gente ter o tempo inteiro a visualização daquela pele. Isso é importante para a gente observar se está tendo uma necrose ou algum sofrimento de tecido mesmo. Com 7 dias a gente retira o taping e já inicia as massagens de uma mobilização tecidual superficial, mobilização de fáscia. Então, isso também é uma novidade aí no nosso pós-operatório. Jéssica, e o taping, ele também é usado também para outras cirurgias, né? Hoje a gente tem usado também, lógico, para lipoaspirações, cirurgias de contorno corporal, mas, assim, para cirurgias de mama, assim, o que você observa de benefício? A gente diminui bastante a questão do edema nas regiões periféricas. Então, a gente coloca ali ao redor de toda a mama, em região de abdômen também, até mesmo porque o edema desce, né? Então, o tape vem e facilita muito nessa redução desse edema. De uma forma muito particular, eu queria que você falasse da sua experiência do taping nas nossas cirurgias de rejuvenescimento facial. O taping ajuda em qualquer cirurgia, gente. Então, seja qual for, teve processo inflamatório, o taping vai ali atuar. Então, ele absorve muito mais rápido edemas. Com isso, ele modula o processo inflamatório, diminuindo dor e absorvendo mais rápido as equimoses. Jéssica, a gente está vivendo hoje, né, uma novidade que, na verdade, vai fazer mais de 3 anos na nossa clínica, que são os tratamentos com tecnologias de retração de pele. No nosso caso, né, a gente usa o BodyTite. Daqui uns dias a gente vai ter, inclusive, uma novidade, que é o avanço do BodyTite, que é o Ignite. Mas o BodyTite, ele mudou radicalmente, né, o pós-operatório das nossas cirurgias, né? Aí não posso esquecer, ainda tem a outra tecnologia, que é o Safer também, que também ajuda muito no pós-operatório, né? Eu queria que você falasse, assim, eu sei que você é um profissional que já experimentou de tudo, assim, ou seja, no sentido de ter cuidado de pacientes de vários profissionais, de vários tipos de lipoaspiração, de vários tipos de contorno corporal. Eu queria que você me contasse como é que tem sido a sua experiência em relação às nossas pacientes com o uso dessas tecnologias do BodyTite e do Safer. BodyTite e Safer foram tecnologias que vieram somente para agregar valores à nossa cirurgia, né? Então, hoje os pacientes, com certeza, estão bem mais satisfeitos. Antigamente só se lipava, então ficava aquela pele toda solta, ficava ainda bastante flacidez e que a gente não tinha nenhum outro tipo de tecnologia para retrair essa pele. Então, hoje a gente consegue melhorar essa questão da flacidez com a retirada da gordura em até mesmo 60%. Então, isso para as pacientes vem sendo fantástico. E para a gente também, porque só escutar elogios, nós ficamos bem satisfeitos, né? Então, em relação aos resultados, né, algo que, graças a Deus, a gente não tem dúvida, né, do quanto que isso tem melhorado os nossos resultados, tem diminuído as complicações, pacientes têm tido um pós-operatório mais tranquilo, por menos sangramento, menos dor no pós-operatório, né? Mas de uma forma muito específica, Jéssica, você é fisioterapeuta, você lida então com complicações no pós-operatório, como por exemplo uma complicação que muitas pacientes me perguntam: doutor, eu vou ter fibrose no meu pós-operatório de lipoaspiração? Como é que tem sido a sua experiência com as tecnologias em relação à fibrose? Gente, hoje em dia fibrose patológica, quase zero. A gente tem ali a fibrose benigna, que a gente modula... Fibrose do bem. Fibrose do bem, a que todo mundo quer, né? Exatamente. Que a gente modula no período de cicatrização, que é na fase do processo proliferativo. Então, a gente tem que tranquilizar o paciente e dizer que naquela fase é comum, mas que na fase de maturação, essa fibrose vai sair, o paciente não vai ficar. Então, nos nossos pacientes, graças a Deus, nós não estamos tendo fibrose. Por meio desses novos avanços, né? Que são as mobilizações de tecido, sabendo respeitar cada fase de cicatrização do tecido. Jéssica, eu queria tocar num ponto aqui que talvez ele vai incomodar um pouco algumas pessoas, principalmente algumas colegas de profissão.
suas, que tem a ver com a quantidade de drenagens linfáticas que têm sido realizadas nas nossas pacientes hoje com o uso das tecnologias, né? Então, assim, recentemente, assim, um exemplo muito prático, né? Uma paciente de outra cidade, ela chegou para mim e falou, doutor, eu havia conversado com a Jéssica, ela falou para mim que eu iria precisar de 6 a 8 drenagens uma vez por semana. E eu fui atrás, na minha cidade, de pessoas, né, para cuidar de mim nesse pós-operatório, e elas falaram que vocês estão loucos, né, que isso não existe. Que geralmente você, para uma cirurgia de contorno corporal, o paciente vai precisar de 20, 30, 40 drenagens, ou até um termo que você falou anteriormente para mim que eu achei interessante, até infinitas drenagens, né? Então, assim, eu queria que você contasse para a gente, assim, porque de uma forma muito transparente, muito ética, né? A gente não quer ter conflito de interesse, né? Então, eu acredito que para você, se a paciente tivesse muito mais sessões de drenagem, do ponto de vista financeiro seria interessante, mas até do lado para mostrar para as pessoas, né, que a gente está buscando o melhor para elas e esse melhor às vezes não é o melhor financeiramente para a gente necessariamente, né? Mas isso não é a nossa busca. Eu queria que você contasse, então, quais são as suas recomendações, mesmo que isso não seja interessante do ponto de vista financeiro para você, mas o que é o bom para paciente? Hoje, com as tecnologias, como que tem de ser exatamente esse cuidado? Por favor, paciente, me escuta. Tem a seguinte frase, o menos sempre é mais. E é isso daí, com os novos estudos, com as evoluções, o processo de drenagem linfática não existe mais todos os dias. A gente faz somente uma vez na semana, desde que seja feita de uma forma correta. Então, eu tenho que fazer uma mobilização de fáscia. Eu preciso somente fazer o realinhamento dessa fibra de colágeno. Uma vez que eu realinho, o próprio organismo vai fazer esse reparo tecidual. E você não precisa morrer aí 30, 40, 50 sessões, como era antigamente. Eu sou muito antiga nessa área, então realmente antigamente até eu fazia 20, 30, 40 sessões e já vinha prescrito pelo próprio médico. Hoje não, hoje nós fisioterapeutas entramos aí numa linha, na primeira linha, né? Nós avaliamos, o paciente ele é único, então cada paciente é individual. Tem paciente que vai precisar de 6, 8, no máximo 10. Eu falo que se a gente acompanha o paciente ali até nos 2 primeiros meses, ele com certeza já vai estar de alta e sem fibrose. Então, eu queria contar um caso, né, de uma paciente nossa que ela era bastante teimosa. Ela não quis seguir as nossas orientações, né? Ela tinha a massoterapeuta que cuidava dela já há muitos anos, né? E ela não quis, né, seguir as nossas orientações. Rebeldia total. E ela fazia drenagem linfática 2 vezes por dia. Jéssica, você lembra dessa paciente? Lembro, sim. E assim, isso foi muito chocante pra gente, né? Porque foi algo que nos ensinou, né? Que foi uma paciente que, num pós-operatório, nos primeiros dias, desenvolveu muita fibrose. Muita fibrose. Então, assim, ou seja, a gente viu na prática, né, que realmente essa utilização, essa manipulação excessiva em áreas onde se usou tecnologias com calor, né, que o BodyTite é uma tecnologia com calor, isso acaba promovendo uma fibrose do mal, que é a fibrose que a gente não quer, né, que a gente quer a fibrose boa, que é aquela que vai segurar a pele, que vai manter a pele sem flacidez ou com menos flacidez, né? Então é algo que a gente experimentou, né? E algumas pacientes a gente não experimenta, né? Então, assim, eu sei que isso é uma mudança de paradigma. Ainda tem outra mudança de paradigma aqui, que eu acho que, como vocês estão percebendo aqui, eu dou bastante autonomia, né, para essas pessoas, né, para esses profissionais que estão com a gente, né? Então, assim, eu ouço muito o que elas me falam, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito bacana, né? Então, assim, você trazer conselhos, né? Você trazer pessoas com conhecimentos específicos exatamente para trazer para o nosso paciente mais conforto, mais qualidade de resultados, né? Para um pós-operatório mais adequado. Então, isso tudo é muito importante. Agora, eu queria falar um pouco exatamente sobre isso, sobre a nossa interação, né? Sobre a nossa equipe multidisciplinar, né? E eu queria
que a gente discorresse agora em relação às nossas dificuldades com as nossas pacientes, né? Porque isso ainda é um desafio, né? Esse podcast, ele é uma quebra de paradigma mesmo, né? A gente quer que as pessoas passem a olhar para a cirurgia plástica e entender que esse atendimento multidisciplinar, ele é maravilhoso, ele é ótimo para você, ele tem tudo a oferecer de bom para você, né? Então, a gente está aqui exatamente para isso. Mas eu queria falar das nossas dificuldades, porque tem pessoas que ainda não entendem isso, né? Então, às vezes, a gente tem dificuldades, por exemplo, de comunicação, né? Hoje, na nossa clínica, quando a paciente marca a cirurgia dela, a gente cria um grupo de WhatsApp onde vão estar todos os profissionais que vão cuidar dessa paciente nesse grupo de WhatsApp. Então, é interessantíssimo. A paciente está com uma dúvida, ela manda no grupo. De acordo com o assunto específico, vai ter a resposta. Então, vai ter a resposta da nutricionista, vai ter a resposta da fisioterapeuta, resposta minha, resposta da enfermeira. Então, hoje a gente tem, inclusive, uma enfermeira que passa a noite com as nossas pacientes também e que vai fazer o primeiro banho em casa das nossas pacientes, né? Então, assim, ou seja, esse cuidado, né, ele é fundamental. A gente tem percebido o quanto que isso muda a história, né? E eu queria que vocês falassem dessa experiência de vocês, como é que tem sido, né, esse convívio multidisciplinar, as experiências, as coisas boas, as dificuldades. Essa equipe multidisciplinar, sem dúvida, ela é importantíssima. Eu já chego ali no hospital cedo, sabendo de como foi a evolução dessa paciente no período noturno, por meio da nossa enfermeira que faz o acompanhamento com essa paciente. Então, já é um meio caminho andado. Eu acho que a gente consegue ver um resultado muito mais a longo prazo nesse paciente que já está muito mais consciente sobre a importância de todas as áreas. A importância da prática da fisioterapia, a importância da prática da enfermagem, a importância do cuidado com a dieta, a prática da nutrição. E é um paciente que ele vai se recuperar tanto no pós-operatório, no primeiro mês de pós-operatório, como no primeiro ano, muito mais consciente. É engraçado que a gente recebe o paciente na primeira consulta, tem muitos que têm a consciência já que o processo não é rápido, né? Mas muitos acham que vai lá, vai operar e tá tudo certo e nunca mais vai precisar pensar naquele problema. E, no geral, a gente recebe o paciente no pós-operatório e já não é mais assim. O paciente já toma consciência de que ele precisa cuidar da cicatriz, precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar dos hábitos em geral. Maravilhoso isso, né? É algo que, assim, eu tenho experimentado, é algo que tem algum tempo, né, que a gente instituiu isso na nossa clínica e isso tudo é maravilhoso, né? Eu queria te convidar mesmo, né, a ouvir mais, né, sobre esses assuntos, né, entender mais sobre a cirurgia plástica. A gente discutiu aqui vários pontos aqui que são muito relevantes, né, em relação a isso. Algo que eu queria estimular você que está me assistindo é mandar mensagens para a gente com temas que você gostaria de ouvir aqui nesse podcast. Tá certo? A gente discutiu hoje temas muito relevantes relacionados à segurança, relacionados aos resultados, relacionados ao cuidado pós-operatório. Então, são pontos muito relevantes que eu tenho certeza que vão te ajudar, né? Que vão estar trazendo um conhecimento muito necessário na sua jornada rumo à realização do seu sonho. Não é? Se esse podcast você achar que pode ser útil para alguém, também envie para essa pessoa. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão te agradecer, né? Elas vão se alegrar de ouvir essas informações hoje que foram, acredito, muito relevantes. Né? Então, deixe para a gente comentários, assuntos. É muito relevante que você também passe a seguir a gente. Talvez você esteja me conhecendo agora pela primeira vez, esteja conhecendo a minha equipe agora pela primeira vez. Então, a gente tem vários canais. A gente tem Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem Facebook, a gente tem um canal do YouTube também. Então, assim, se você deseja saber mais informações, ter mais conhecimento, ver casos reais relacionados à cirurgia plástica, me segue, você vai receber muito conteúdo. Eu tenho certeza que você vai entrar numa jornada muito bacana, muito legal de conhecimento, para você, então, chegar ao ponto de você realizar o seu sonho. Então, eu queria muito agradecer a presença dessas profissionais fantásticas aqui que me ajudam tanto a cuidar das minhas pacientes, que não são mais minhas, que são nossas pacientes agora. Jéssica, muito obrigado por você estar aqui. Eu quem agradeço, doutor, por fazer parte dessa equipe maravilhosa que nós temos. Liz, muito bom você estar aqui, tá? Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito daquilo que você falou, do conteúdo que você compartilhou. Tá? Eu que agradeço, eu já tive a oportunidade de agradecer há muito pouco tempo, mas estou muito feliz de fazer parte dessa equipe e de poder agregar com as nossas pacientes. Então é isso. O nosso desafio, né, é esse cuidado
da vida do paciente de uma forma integral, global, né? Então, a gente busca nesse atendimento humanizado, a gente busca se preocupar com os sentimentos das pessoas que nos procuram, né? Então, a gente quer realmente oferecer um trabalho com qualidade, mas não só isso, né? A gente quer se importar de verdade com a vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o grande desafio da medicina como um todo e na cirurgia plástica de uma forma muito particular. A empatia, você passar a fazer parte da vida daquela pessoa, entendendo as dores dela. E esse é o nosso desafio, é isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer oferecer para você.